O silêncio de adoração diante do trono se dissipa. E então, o Cordeiro começa a abrir os selos do livro. Cada selo revelará uma parte do plano de Deus para a história: juízo, justiça e redenção. A visão de João se torna intensa. A eternidade começa a se mover diante de seus olhos. O primeiro selo. O Cavaleiro Branco. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como com voz de trovão: Vem e vê. Apocalipse 6:1. E eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Muitos o interpretam como uma figura de conquista, o avanço do poder humano. Outros veem nele um símbolo da vitória do Evangelho. Mas uma coisa é certa: o primeiro selo marca o início de uma mudança global. A história começa a se curvar diante do plano do Cordeiro. O segundo selo, o Cavaleiro Vermelho. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. A paz se desfaz. As nações entram em conflito. O sangue cobre a terra. A humanidade, movida pela ganância e pelo ódio, destrói o que Deus criou para ser belo. O cavalo vermelho é o símbolo da guerra, da violência que o coração humano insiste em nutrir. O terceiro selo, o Cavaleiro Preto. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. Apocalipse 6:5. Uma voz anuncia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6:6. A balança representa a escassez, a fome e a desigualdade. Enquanto poucos mantêm o luxo, multidões padecem. É o colapso econômico, a injustiça social, a fome que consome. O terceiro selo mostra que a humanidade colherá o fruto da sua ganância. O quarto selo, o Cavaleiro Amarelo Esverdeado. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Apocalipse 6:8. O quarto selo é o mais sombrio. A morte cavalga pela terra. A fome, as pestes e as guerras ceifam 1/4 da humanidade. É o lembrete terrível de que a vida é frágil, e o pecado tem um preço devastador. O quinto selo, as almas debaixo do altar. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Apocalipse 6:9. Essas almas clamavam: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Esses são os mártires, os que não negaram a fé. Homens e mulheres que escolheram a verdade em vez da própria vida. Deus lhes dá vestes brancas e diz: descansai ainda um pouco de tempo. Apocalipse 6:11. Deus não esquece o sangue dos justos. Cada lágrima derramada será lembrada. Cada injustiça será julgada. O sexto selo, o grande terremoto. E olhei quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6:12. As estrelas caem do céu, as montanhas se movem, as ilhas desaparecem. Reis, poderosos e escravos, todos se escondem, e dizem: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6:16. O sexto selo revela o medo universal diante da presença de Deus. Ninguém pode se esconder da sua glória. O mundo inteiro treme diante da santidade. Interlúdio, os 144.000 e a multidão redimida. Apocalipse 7. Antes que o último selo seja aberto, João vê algo extraordinário. 4 anjos seguram os ventos da terra, impedindo destruição. E outro anjo aparece, trazendo o selo do Deus vivo. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3. João vê 144.000 selados,
vindos das tribos de Israel, símbolo do povo de Deus preservado. Mas logo em seguida, ele vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão diante do trono e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos, e clamam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles jamais terão fome nem sede, porque o Cordeiro os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:17. O sétimo selo, o silêncio no céu. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Apocalipse 8:1. O céu, que antes vibrava em louvor, agora se cala. O silêncio é pesado, santo, profundo. É o momento em que o juízo de Deus está prestes a ser derramado. 7 anjos recebem 7 trombetas. A oração dos santos sobe como incenso diante de Deus. E então, o anjo toma o incensário, o enche de fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, vozes e trovões marcam o início dos juízos das trombetas. Um novo capítulo na revelação divina. João compreende que o juízo de Deus não é apenas punição, é justiça e restauração. Cada selo aberto revela o quanto o mundo precisa de arrependimento. Mas também revela o amor paciente do Criador, que adia o fim para que muitos ainda sejam salvos. O Cordeiro venceu. E o livro foi aberto. A história está nas mãos de Deus, e nada pode impedir o cumprimento de sua vontade. O destino da humanidade está sendo revelado. Mas esta é apenas a metade da visão. A seguir, parte 3. A grande tribulação, o julgamento de Deus sobre a terra. Se você foi tocado por esta mensagem, curta este vídeo, se inscreva no canal Histórias da Fé e ative o sininho para não perder o próximo capítulo desta jornada profética. O mesmo Deus que reina no trono é o Cordeiro que morreu por amor a você. Volte-se para ele, enquanto há tempo.